Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei o caso número 55, ou seja, 55 casos que eu já contei de plantas. Normalmente, trabalhos que eu conto está na Fisiologia Vegetal, tem vários livros, não é a coisa científica, é aceito pela ciência que estuda a parte de vegetais. E hoje eu vou falar sobre o caso da planta Oenotera deltoides. Os nomes dessas plantas são muito interessantes, a maioria ainda vem do latim, e isso cria confusão. Foi criado lá pelo Linneu, que começou a criar esse caminho, e esse caminho ficou assim conhecido. Então, esta planta, eu vou mostrar o seguinte: é uma planta das dunas de areia. Elas ficam nas dunas de areia e normalmente ela vai crescendo ali nas dunas de areia e ela vai, além de tudo, vai criando raízes longas. Eu vou mostrar aqui a imagem para que você possa entender como é essa planta. Aqui é a imagem, olha a imagem dela. A imagem dela está aqui. Aqui está as dunas de areia, aqui está ela. Porque essa planta, ela tem raízes longas e ela fica no solo. Só que em dunas de areia tem os ventos e movem as areias, ela sai do local. E quando sai do local, às vezes a raiz dela fica muito exposta. E aí, nesse lugar, é muito quente. E o calor intenso e às vezes a falta de água, porque ela tem dificuldade, que ela às vezes vai colher a água da umidade. E ela seca e morre. E morre, porque secou, morre. Quando morre, ela se curva. Você vê aqui como ela se curvou. Ó. Ela se curva. E ela se curva e fica redondinha, fica igual uma esfera oca. É do tamanho de uma laranja, fica quase do tamanho de uma laranja. E aí ela, com essa esfera outra, o vento leva ela, a areia vai movimentando, o vento vai levando e ela vai, às vezes, andando quilômetros. Só que ela está morta, mas dentro dela ainda tem vida, porque tem sementes, as sementes estão aí. E ela vai nesse movimento, o que acontece? Ela vai liberando, às vezes, algumas sementes, mas na maioria das vezes ela só libera as sementes quando chega numa posição, que ela encosta numa posição que dá segurança para ela, que vai formar sombra, aí ela imediatamente, na hora que ela posição agora é boa, porque ela passou por posições não era boa. Nessa que ela chega boa, ela imediatamente forma longas raízes e fica no chão. E aí ela normalmente solta as sementes, Aqui ela está morta, ela não tem como fazer raiz, ela solta as sementes, com a posição boa. Essas sementes, imediatamente, ela vai germinar, porque ela tem dentro dela, ela tem as substâncias ali em volta dela, que vai dar material nutritivo para ela suportar até começar a germinar. Então ela começa a germinar e ela imediatamente faz raízes longas e prende no chão. E começa um processo. É aí que isso vai ser explicado. Como é que essa planta, que estava morta, lógico, tem as suas sementes, que são pequenininhas, o vento leva fácil. Essas sementes, ela sabe que chegou aí ao lugar propício para ela fazer isso. Ela até então não faz isso, solta semente em quantidade nessa hora. Como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe que ali ela também obedece uma ordem, além de se fixar, forma rápido raízes longas para se fixar no solo, porque as raízes é que vai alimentar, a raiz é que pega a água, pega os nutrientes para a planta. E normalmente ela faz isto e ao mesmo tempo
ela vai fazer essa reprodução. Então a pergunta se faz, como é essa germinação de dentro para fora? Porque essa germinação vem de dentro para fora. Essa germinação tem uma força que faz com que ela germine de dentro para fora. Uma força incontrolável, é involuntário, é como se fosse inconsciente essa força. Ela faz isto e ela sabe qual é o local propício para ela se fixar naquele instante. É essa discussão que nós trazemos o seguinte: não tem possibilidade de você explicar uma série de fenômenos aqui se não trouxer a discussão do princípio inteligente para as plantas, para você poder entendê-la. O princípio inteligente aqui das plantas é que vai fazer ela toda a caminhada dela entender. Ela tem um princípio inteligente, a planta tem. Esse princípio inteligente está no processo de evolução. Esse princípio inteligente, que inicialmente era simples e ignorante, como diz os espíritos Allan Kardec, ele vai fazer um desenvolvimento e vai desenvolver o psiquismo, porque as plantas têm psiquismo. Não tem o psiquismo igual o homem, que custou muito tempo para chegar nesse estágio. Mas ela tem seu inconsciente e o inconsciente passado e arcaico que nós podemos discutir dela. Como ela também vai formando esse corpo. Então esse princípio inteligente que vai dar uma série de informações, inclusive para você poder entender como é que esse DNA que está aqui na semente, ele vai responder à ordem. Ele não depende só da parte da família, dos progenitores. Ele tem também uma informação, um princípio inteligente, vai agir nesse DNA e esse DNA começará o seu processo de germinação, porque há um caminho nesse caminho. Então, essa lição dessa planta serve para as nossas reflexões, também chamando a atenção para o princípio inteligente das plantas. Nós voltaremos a discutir esses temas nas próximas vezes. Boa sorte, Deus guarde vocês e até o próximo encontro nosso.